Gravando. Então, nós vamos iniciar, né? Já fazendo a nossa oração. Amado Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos reunidos em Seu nome, buscando o aprendizado trazido pela doutrina espírita para cada um de nós, e estamos profundamente gratos porque a equipe espiritual do nosso cantinho que nos assiste sempre está presente, sempre nos acolhe com muito amor, com muito carinho, e a ela pedimos que nos intuam para termos o melhor entendimento de tudo aquilo que vamos ler e conversar. Sem mais delongas, né, mas certos do amparo divino, e esperando que outros companheiros e companheiras cheguem na nossa sala de estudos, nós entregamos à equipe espiritual do nosso cantinho a nossa prece inicial, para que ela seja utilizada em favor de quem necessita, né, da paz mundial. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Nós estamos estudando o capítulo 17 do livro do Maior, né, e o título do capítulo é No Limiar das Cavernas, né? E aí o André Luiz estava todo preocupado, né, com a multidão de espíritos que estavam ali e que só se davam conta de si mesmos, né, do pensamento de um e de outro, não estavam nem um pouco preocupados com encontrar com A, B ou C. E o André Luiz falou assim, nossa, mas eles também, né, nem se ligam, nem nos percebem e tudo. E aí o Calderaro está dando umas explicações para o André Luiz. E nós paramos, né, no texto que diz assim, o assistente fez breve pausa e prosseguiu. Aí vem, referindo-nos ao manicômio, parará, parará, parará. Todo mundo achou aí o texto? Porque nós estamos fazendo agora o que a gente chama de miudinho, né? A gente vai e lê e conversa, comenta e assim por diante. Alguém tem alguma observação a fazer, né, do domingo anterior? Não? Bom, a Elisete está aí hoje. Tô, só estou procurando onde parou que eu não achei. Ah, achei. Você O viu aí? assistente fez breve pausa e prosseguiu. É isso, né? É isso mesmo. Pode seguir, então. Vamos lá. O assistente fez breve pausa e prosseguiu. Referindo-nos ao manicômio, esclareço agora que minha intenção, ao visitar um hospício em tua companhia, foi justamente o de preparar-te para a excursão que ora efetuamos. Temos aqui, nestas assembleias de incompreensão e dor,
infindas fileiras de loucos que voluntariamente se arredaram das realidades da vida. Fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser e, olvidando o sagrado patrimônio da razão, cometeram faltas graves, contraindo pesados débitos. Já viste em nossa organização espiritual de vida coletiva irmãos sofredores convenientemente amparados. Alguns ainda sofrem entre estranhas perturbações alucinatórias. Outros são guardados à maneira de múmias perispiríticas, em letargia profunda, aguardando-se-lhes o despertar. Outros povoam vastas enfermarias para se reerguerem espiritualmente pouco a pouco. Para. Para. Então, o Calderaro, né, chama a atenção do André Luiz, né, para o nosso lar. Porque no nosso lar, né, existem espíritos em atendimento. Alguns numa situação, outros em outras, todas elas, né, difíceis ainda, alguns já muito melhores, né, mas eles estão devidamente amparados. Tem débitos na justiça divina, tal, mas eles não são, né, entre aspas, loucos, ou seja, eles não se alienaram, né, da, da vida em sociedade. Eles não se colocaram para pensar somente em si e, portanto, vivenciam uma realidade que não existe. Certo? No caso desses que estão no nosso lar, não é isso que acontece. Eles não se alienaram nessa situação de loucos. O que o Calderaro queria, quando visitou o manicômio, era mostrar, certo, que do manicômio, com certeza, eles virão para esse tipo de local no mundo espiritual. Certo? Esse é o ponto-chave, né, que nós estamos vendo. Quando você deliberadamente busca, né, fugir da realidade, você fica alienado no mundo material e, aos poucos, vai se ligando, né? Quando morre, vem para cá, vem para essas regiões em que estão espíritos da mesma categoria. E eles vão trocando, né? Cada um, cada um tem lá a sua fixação mental e vai produzindo, e outros também, e cada um vai falando e vai falando, todo mundo fala ao mesmo tempo, ou até você escuta alguns, mas você vivencia aquilo. Né? Então, por isso que eu pedi para parar, porque no nosso lar, né, não tem só espírito bom, não tem só espírito legal, que tá tudo bem e assim por diante. Né? Na verdade, você tem, e com certeza, geralmente, é pela intercessão de espíritos que têm este poder, né, de pedir para a espiritualidade superior o socorro para um ente querido, que você tem muitos enfermos lá no nosso lar. Né? Espíritos que estão, alguns até praticamente, né, presos em si mesmo. Como é que ele chama aqui? Ele fala múmias perispiríticas em letargia profunda. Né? Então, você tem outros com
perturbações alucinatórias e assim por diante. Tudo lá no nosso lar, né? Mas, né, não é a mesma coisa dos espíritos que aqui estão. É lógico que ele já falou, existem os postos de socorro, né, nessas regiões, e que atendem a todos os espíritos que desejam ser atendidos e assim por diante. Quer dizer, não tem ninguém desamparado, mas aqui eles escolheram, né, decididamente escolheram a alienação mental, a fuga da realidade. E sofre a consequência de estar numa região dessa. Tudo cinza, neblina e assim por diante. Era isso que eu queria comentar. Se alguém quiser comentar alguma coisa, dúvida, veja que eu estou fazendo a minha interpretação, hein, pessoal? É muito importante que vocês, e por isso que a gente faz a leitura em voz alta para todo mundo fixar o conhecimento, né? É lógico, eu estou comentando, porque eu estou, de uma certa forma, coordenando o estudo, mas todos devem comentar, né? Não fiquem presos à minha interpretação. É importante vocês fazerem a própria interpretação do que estamos lendo. Beleza? Tá bom, então vamos em frente. Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, consoante a natureza de faltas que os identificam. Olha como ele chama, né? Olha como criminosos, verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes. Eles não são só fora da realidade, né? Eles são criminosos para não atender, certo, à própria responsabilidade, eles se alienam, eles fogem da realidade. Eu não sei do que você está falando, né? Vamos lá, desculpe. Muitos são inteligentes e intelectualmente falando esclarecidos, mas sem réstia de amor que lhes exalce o coração. Erram de obstáculos a obstáculos, de pesadelo a pesadelo. O choque da desencarnação para eles, ainda impermeáveis ao auxílio santificante, pela dureza que lhes assinala os sentimentos, parece galvanizá-los na posição mental em que se encontravam no momento do trânsito entre as duas esferas, e dessa forma não é fácil de logo arrancá-los do desequilíbrio a que imprevidentes se precipitaram. Isso. Dá uma paradinha. Olha como que ele fala. É como se virassem estátuas, né? Vamos dizer assim. Eles estão presos em si mesmos, completamente. E não querem ninguém para tirá-los do desequilíbrio em que eles se colocaram. Né? Esse galvanizaram aí, né? É porque eles estão presos em si mesmos. Então vamos lá. Retardam-se, às vezes, anos a fio, obstinando-se nos erros a que se habituaram, e vigorando impulsos inferiores pela incessante permuta de energias, uns com os outros, passam, em geral, a viver não só a perturbação própria, mas também o desequilíbrio dos demais companheiros de infortúnio. Isso. Olha, vocês lembram? Eu não sei quem é que estava aí, mas que estava estudando, quando a gente estava estudando, né, o Obreiros da Vida Eterna, né? Então, não, eu queria falar do outro livro, daquele do Memórias de um Suicida.
Quem ainda não leu, ainda não conseguiu ler, tudo bem, tranquilo, não precisa sair correndo para ler. É um livro que é difícil de ser lido de uma vez. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Mas naquele livro, os suicidas que ficam no chamado Vale dos Suicidas, né, eles têm cada um o seu lugarzinho e tal, mas quando sobrevém, né, a crise do remorso, da vivência daquilo que a pessoa provocou, por exemplo, se jogou num rio ou foi um trem e tal. O que é interessante a descrição lá é que praticamente todo mundo é como se fosse uma catarse, todo mundo vivenciava aquela situação de um dos suicidas, né? Então, todo mundo se sentia estar afogando, ou todo mundo se sentia pego pelo trem e coisas do tipo. É muito interessante essa, essa descrição que está lá, né? E aqui, o que o Calderaro está falando, né? Eles não vivem a perturbação, só a perturbação própria, mas também o desequilíbrio dos outros. Eles andam em grupos, né? Que têm mais ou menos a mesma afinidade, o mesmo tipo de situação, né? Que os desequilibrou. É interessante isso. Fala. Eduardo, um pouquinho antes, agora que estava relendo, o que me chamou a atenção Uhum. é aquele galvanizá-los na posição mental em que se encontravam no momento do desencarne, do trânsito entre as duas esferas. Se a Isso. gente recordar em alguns atendimentos mediúnicos, não é incomum a gente ver irmãos que estão ainda naquele momento só. Então, tá, esses daí provavelmente já tiveram oportunidade de resgate, né? Mas você vê como a fixação, né? Eles estão É uma fixos naquele fixação momento. mental. É. É, E por isso que não se consegue tirar facilmente, porque para ele só existe aquilo naquele momento. Então, às vezes, nem sofrimento, talvez, né? Ele fica preso lá. Para arrancar o cara, fica difícil, né? Isso é interessante. Isso. ele fica pensando e falando só sobre Só aquilo. aquilo lá, exatamente. Só que quando ele encontra outros que pensam e sentem da mesma maneira, eles formam grupos Um grupo, é. e um vivencia o problema do Problema do outro. É outro. isso que E ele está todos colocando vivenciam aqui. É uma coisa só. impressionante isso. Anos a fio, Anos a fio. Deve né? ser muito difícil isso. É uma situação realmente complicada. E é por isso que a gente para um pouquinho para pensar, né? Quando a, a irmã Cipriana, né, se não me engano, que ela fala assim, não, o André não pode ir, não, certo? Mas ele vai com certeza ter alguém que ele precisa auxiliar, tal. Ela fala isso, né? Mas o André falou assim, puxa vida, mas o meu interesse é descrever o que acontece no pós-mortem, né? Para avisar os encarnados de como não ficar em situação semelhante, né? Não ficar em situação semelhante, ou seja, para nós, uma informação como essa, ela tem que servir para nós, né? Para nós pensarmos duas vezes antes de prosseguirmos em erros e tudo. Porque a gente pode, a gente continua, né? A gente não deixa do dia para a noite as nossas mazelas morais. Não se faz isso, não, a gente não consegue. Mas o quanto antes a gente conseguir, o máximo possível, é melhor, hein? Porque senão, já viu, né? Bom, é comentário meu, viu, gente? Vamos lá. Lisete, por favor. Ante o pandemônio que observávamos, o orientador continuou. O Érebo
da concepção antiga, a crepitar em eternas chamas de vingança divina é perigosa ilusão. Entretanto, os lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas, aguardando as almas enodoadas pelos desvarios, constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo. Aqui, os avarentos, os homicidas, os cúpidos e os viciados de todos os matizes se agregam em deplorável situação de cegueira íntima. Formam cordões compactos, inclinando-se mais e mais para os despenhadeiros. Cada qual possui romance horrível de angustiosos lances. Prisioneiros de si mesmos, cerram o entendimento às revelações da vida e restringem os horizontes mentais, movimentando-se em seu próprio interior, em ação exclusiva nos impulsos primários, a cultivar o pretérito que deveriam expungir. Dá uma paradinha. Eu vou pedir para voltar um pouquinho, porque tem muita coisa neste, né? Bom, eu não lembro, eu não faço ideia o que seja o Érebo. Já fui olhar aqui. Da mitologia Grega. grega, é uma coisa do inferno lá, entre o inferno, entre a terra e o inferno. Isso, é isso que quer dizer. Então, ele fala assim, né? O Érebo da concepção antiga, a crepitar em eternas chamas de vingança divina, é perigosa ilusão. Então, tudo bem. Por que é perigosa ilusão? Porque a gente está achando que a gente está sendo punido pelos deuses, né? É a vingança de Deus, porque nós fizemos errado. E aí você vai lá entre a terra e o inferno, né? Você está indo já direto para o inferno. Né? Você vai sofrer lá nas consequências. Embora seja interessante a gente pensar assim, quando a gente estuda a questão da punição, né? Uma coisa é a punição eterna, né? Que é o que, quando a gente fala do inferno católico, né? Eu vou colocar no inferno das religiões cristãs mais organizadas, né? Antigamente não era assim, não. O cara ia passar um tempo lá sofrendo por causa de uma determinada coisa. Se você estudar o livro Céu e Inferno, vai ver isso daí. É bastante interessante o estudo que o Kardec faz, né, sobre o céu, o inferno, né, aquelas coisas, e a eternidade das penas. Né? Então, é muito interessante a gente fazer esta comparação, né, em que o sujeito sofre, né, mas de acordo com a punição dele vai ser de acordo com as faltas cometidas, o tipo de falta cometida, e aí ele vai ter que vivenciar aquilo e tal. Né? Então, eu acho que é pura ilusão, né, e é perigosa ilusão aqui, porque, né, a gente está achando assim, os deuses estão nos punindo porque a gente errou. Certo? E aí a gente acha que pronto, já está resolvido. Né? E ele fala que sim, que aqui, na verdade, é um lugar purgatorial. Tem muito mais a ver, né, com essa região, né, dos lugares que eles chamam de purgatoriais. Tá? Então, dos desejos e das ações criminosas, aguardando as almas, né, enodoadas, quer dizer, todas, infelizmente, muitos
muita podridão, vamos dizer assim, né? E elas estão nos seus desvarios e nas zonas espirituais do mundo. E aqui, os avarentos, homicidas, né? Os cúpidos e os viciados de todos os matizes se agregam em deplorável situação de cegueira íntima. São todos criminosos. É assim que ele está colocando isso, certo? O homicida está assim, o avarento está no mesmo grau do suicida. Desculpa, do suicida não, do homicida, né? Os viciados de todos os matizes. E aí ele fala, formam cordões compactos e continuam mais e mais se aproximando dos despenhadeiros. Certo? É impressionante essa descrição que ele fala aqui. Certo? Cada um tem o seu passado, né? Horrível, uma história horrível, alguma coisa que o levou a isso. Né? Muito difícil mesmo. Só que eles ficam prisioneiros de si mesmos, porque eles decidiram se alienar da responsabilidade pelos próprios atos. Certo? Se aliena da realidade e, né, da responsabilidade, fugindo assim a responsabilidade dos seus atos. Então, é bem, é bem complicado aqui, viu? É bem complicado o que a gente vê aqui. Nossa. Bom, desculpa. Edu, Oi. uma coisa que sempre martela a minha cabeça, Uhum. que raio de mecanismos são esses que a gente tem internamente que nos mantém, que é nosso, né? Que nos mantém nessa situação, sabe? De pensamento repetitivo, de não conseguir sair dos vícios. Sempre me martela sabe, essa questão, porque Uhum. no livro dos Espíritos eles falam, né, que é muito, que falta esforços para a gente, mas na nossa vida diária, meu Deus do céu, eu não sei o que acontece com a gente, né, com a nossa mente, que é tão difícil você fazer, às vezes, mudanças pequenas, não são nem às vezes mudanças grandes, ou mesmo sair de um pensamento circular, né, que você termina o dia e você fala, caramba, eu fiquei pensando nesse negócio aqui o dia inteiro, que coisa horrível. E eu tenho essa dificuldade de entender que raio que a gente tem dentro de nós que acontece isso, entende? Uhum. Eu entendo. Eu entendo. Você imagine. Faustinho dá risada, né? Faustinho só dá Não, risada. o Aham. Faustinho está rindo, eu também estou rindo, e com É, certeza você também dá risada, porque é uma porque realidade, não é? é melhor rir do que se desesperar e chorar, né? Eu tô, Não, eu tô rindo por causa da palavra raio. Por mais que ele caia, por mais que ele caia, não muda nada. não, pois Sempre é, na mesma então. coisa. O problema é o seguinte, na verdade, a gente faz mudança. Se a gente quiser realmente, a gente faz mudança, certo? Acontece, e esse é o grande problema. Ao longo de milênios, né, nós progredimos muito pouco. Nós repetimos muitas coisas erradas. Aquilo é um hábito tão dentro de nós que é difícil, certo? Por exemplo, eu vou falar assim, na minha família, nós somos 12 irmãos, né? E, e um não é igual ao outro, certo? Embora todo mundo tenha tido o mesmo pai, a mesma mãe, meu pai sempre muito, assim, severo, tudo, amoroso em muitos momentos, legal, tudo, mas quando ele
precisava que alguma coisa, né, fosse feita, né, ele impunha a vontade dele, aquela coisa toda, né? E a minha mãe sempre muito amorosa, tal. Eu vi minha mãe perder a estribeira, acho que umas, sei lá, 3, 4, 5 vezes assim na vida, sabe? Assim, perder a estribeira, assim, de falar para o filho, né? Ah, vai fazer não sei o quê, e, sabe, dá aquele. Eu ia falar outra coisa, mas eu ia falar o que ela fala, eu falo outro dia para algumas pessoas, pessoalmente, se for o caso. Aqui no coisa eu não vou falar. Mas você vê de cada irmão uma postura diferente na vida, certo? Tem irmão que, cara, mas ele reclama o tempo inteiro da vida. Ele reclama, tudo é ruim, tudo não sei quem é isso, tudo não sei quem é aquilo. É um pessimista de marca maior, certo? Então, por que isso? Porque esse é coisa que vem do passado dele. Eu ouço, entra por aqui, sai por ali, porque não dá para. E isso é uma coisa, né, que vem de dentro da gente, e é muita coisa que está lá repetitiva. E aí a doutrina espírita nos esclarece, essa é a grande vantagem que eu digo, né, do conhecimento da doutrina espírita. Certo? Bom, apareceu agora a doutrina espírita, então antes não teve progresso? Claro que teve. Tem espíritos que, né, com certeza, fizeram um progresso muito maior do que a gente está com todo o conhecimento que a doutrina nos coloca aqui nas mãos, né? Mas ela nos esclarece. Então a gente fala, vamos fazer diferente. Então, agora eu vou fazer diferente, certo? E aí você fala, puxa vida, mas meu filho não podia ter chegado 10 minutos mais cedo. Eu falei tantas vezes que eu precisava que ele viesse, que papapá, ou a minha filha, isso e aquilo e tal. E aí eu vou ter que levantar cedo de novo. Aí eu fico reclamando de uma coisa dessas. Por quê? Eu não sei o que aconteceu com ele ou com ela. Eles não puderam chegar, foi isso que aconteceu, qualquer que seja. E não vai fazer diferença se ele tivesse chegado 10 minutos ou mais, porque eu ia ter que acordar mais cedo de qualquer jeito. Só que a gente tem o hábito de reclamar, enquanto a gente podia, certo? Para manter o ambiente familiar legal, tudo, né? Falar, e aí, como foi? Tudo bem? Graças a Deus que você está em casa, papapá, papapá. A gente faz diferente. Por quê? Porque esse é o homem velho que está aqui dentro. Esse é o homem velho ainda. Então, que raio de coisa é essa? É o homem velho que vive dentro de nós. É como eu vejo, sabe, Alessandro? E que a gente não consegue se desfazer dele. Nós temos é que educá-lo, porque ele faz Isso. parte da nossa individualidade. E a reencarnação nos deu esta oportunidade de ter a doutrina espírita na nossa mão. Olha que coisa. Para muita gente, a doutrina espírita passou e sumiu. Podia ter passado, fixado e modificado a pessoa. Mas, muito provavelmente, certo? Foi daquelas que ou não estava realmente desejando fazer mudanças, certo? E isso é possível, ou simplesmente, né,
Ela entra, interessante, 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 mas não muda. O que vai fazer? Aqui, o André Luiz está falando para a gente, olha, eu tô passando essas informações para vocês tomarem intento do que pode acontecer no plano espiritual. E nós vamos ter que voltar depois, né? Acho que o Faustinho ou a Alessandra quer falar de novo. Quer falar, Faustinho? Tem um jeito que, pelo menos eu estava pensando aqui, bem simplesinho de explicar isso, né? Quando você é criança, que você começa a se alimentar, como é que você segura o garfo ou a colher? Segura assim, pega com a mão e vai. Aí, à medida que você vai crescendo, você vai ajeitando para aquilo que fica mais fácil para você. E você pega daquele jeito. Aí, você criou um hábito de segurar o garfo para se alimentar. Tenta voltar como era criança. Você faz 2, 3 vezes, na quarta você estava segurando ele direito de novo. Com a escrita é a mesma coisa. Quando você pegava a caneta assim, aí começou a virar, vai virando. Aí, tenta pegar o garfo com a mão esquerda para você ver. Aí você não consegue ajeitar ele do mesmo jeito que você ajeita com a direita, para quem é destro. Né? É verdade. E para quem é canhoto, se for pegar o garfo com a direita, não consegue ajeitar, fica, e vai levar na boca, erra o lugar. Então, como você falou, né? Acontece isso, é lá de trás, está vindo. E a gente está acostumado com isso. Embora seja uma nova encarnação, mas o velhinho está lá, de prontidão. Né? E assim, são coisas. Por exemplo, você vai dirigir o carro, você senta no seu carro, que você está acostumado, você tem uma posição. Se tem alguma coisa ali que fica te incomodando, você não se ajeita. E por quê? Porque está sempre acostumado daquele jeito. E aí se torna difícil, muitas vezes, para a gente corrigir, porque a nossa mente volta naquilo que era, que é mais confortável para nós. E aí é que o raio cai. Mas, na verdade, uma das coisas que eu queria comentar e falar para a Alessandra, né, é assim, olha, não se cobre demais a conta, certo? Tente acertar. Se você não conseguir acertar dessa vez, quem sabe da próxima você consegue. Então, não fica se cobrando. Ai, que coisa terrível. Por que que eu não consigo? Por que isso e aquilo? É porque ainda temos o nosso, os nossos hábitos de vidas passadas que aparecem. E às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. O que vai fazer? Eu não fico me cobrando demais, não. Posso ficar muito chateado por falar, nossa, mas isso daqui eu podia ter passado numa boa, né? Nessa prova eu podia ter passado legal. Falhei, certo? Posso até ficar chateado, mas bola para frente, porque quem sabe essa prova apareça de novo. E aí eu já sei como que eu tenho que pensar para poder resolvê-la. Nós vamos ter que passar pelas provas para aprendizado, não tem jeito. Uma hora a gente acerta. É minha visão, viu? Viu, Eduardo? Desculpa, Renato. E ela volta. Às vezes um pouquinho diferente, né? De uma outra maneirazinha assim, né? Mas ela volta. Porque nós sempre temos novas oportunidades, sempre. Uhum. Só a única coisa que nós devemos fazer é enxergar. Desculpa, Renato. Não, Falsinho, eu ia apertar o microfone, apertei a mão. Não, mas eu só ia colocar que não é que devemos ser coniventes com as nossas atitudes que ainda não aprendemos.
Mas a gente tem que entender que a nossa incapacidade faz parte da nosso crescimento ainda. Somos falhos todos aqui. Achar que não somos falhos é um perigo, porque as frustrações podem nos levar a situações assim que não seriam tão interessantes. E psicologicamente falando, inclusive. Então, a gente erra pra caramba, mas caça, o que o Faustinho falou, vai vir de novo. E se você não fechar nessa, porque você não conseguiu, eu falei, não é para você deixou de lado, não é isso não. Nas próximas, a gente vai ter oportunidade de novo. Né? É a nossa consciência nos mostrando o caminho que a gente deveria seguir. É importante isso, para mim, na minha visão. É, exato. Onde que parou mesmo? Em melhorando. Acho que você vai ter que voltar assim, ó. Cada qual possui romance horrível. Pode ser? Sim. Então vai lá. É um pouquinho antes. Cada qual possui romance horrível de angustiosos lances, prisioneiros de si mesmos, cerram o entendimento às revelações da vida e restringem os horizontes mentais, movimentando-se em seu próprio interior, em ação exclusiva dos impulsos primários, a cultivar o pretérito que deveriam expungir. Você vê? Então, é realmente a ideia de fugir às responsabilidades, certo? De você roubou, você vai ter que devolver o roubo, né? Você é o responsável, você vai ter que ser, né? Você vai ter que responder pelo que você fez. E aí, não, eles se fecham em si mesmos, certo? E não querem se livrar do pretérito, ele fica no pretérito. Ele fica na ação delinquente, certo? E ainda fica arrumando desculpa. Lembra da mulher lá no manicômio, que falava, olha, não, eu estou sofrendo essas coisas aqui, mas eu sou amiga do rei, ele vai me tirar daqui para fazer uma coisa, fazer outra, né? E coloca os outros na história. Sempre é o outro que é o problema, nunca é a gente, né? Então, vamos lá. Em melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam. Autoridades mais graduadas de nossa esfera, atendendo a imperativos superiores, improvisam tribunais com funções educativas, cujas sentenças, ressumando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador, através da reencarnação na crosta terrestre, ou de tarefas laboriosas no seio da natureza, quando há suficiente compreensão e arrependimento nos interessados que feriram a lei, ofendendo a si mesmos. Olha que interessante. A espiritualidade superior faz acontecer ali um tribunal, certo? Em que cada um dos que começaram a melhorar, né? E, portanto, vão deixando o seu, a sua, a sua esferinha, né, de lado, agora ele está abrindo a janela lá, aí eles são julgados e a sentença quase sempre é do trabalho na crosta terrestre, ou, olha que interessante, né? Ou no seio da natureza, né? Olha que coisa mais interessante, trabalhar no seio da natureza. Isso quando há suficiente compreensão e arrependimento dos interessados, nos interessados que feriram a lei.
aí eles dão essa possibilidade de trabalhar, né, no seio da natureza. Não sei bem o que isso quer dizer, Também não entendi, mas não. Fiquei pensando também o que seria. Seria isso. eu vou dizer o que eu penso. Ó. Vocês lembram que tem aqueles presídios, né? Mas tinha aqueles presídios em que os presos de bom comportamento podiam trabalhar em fazendas. Eles, eles tinham que dormir na cela, né? Mas eu lembro até que em Bauru tinha um lugar em que os presos que eram de bom comportamento, eles trabalhavam na terra para cultivar, sei lá, hortaliças, fazer coisas. Era muito interessante isso. Eles não fugiam. Esse pessoal não fugia da cadeia, certo? Mas eram presos de bom comportamento, numa época em que os presídios não eram tão abarrotados quanto são hoje, né? Na verdade, também você tinha aqueles criminosos presos, né, que eram realmente perigosos para a sociedade. Então, eu acho que esses daqui é tipo isso, esse serviço, né, no seio, Mas, trabalhar no seio da natureza. mas não reencarnados. Ou a frase está colocada de um jeito que dá a impressão desse Não, trabalho que na ele vai natureza. reencarnar. Mas se você olhar a frase, a trabalho regenerador através da reencarnação na crosta terrestre, ou, aí não está encarnado aí, né? Tarefas laboriosas no seio da natureza, enfim, quando há suficiente compreensão. Talvez a colocação. Eu entendo que, não sei, como eu estou entendendo o que está aqui na frase, que essas tarefas laboriosas no seio da natureza, ele não estaria encarnado, Hum, entendi. entendeu? Bom, segundo, de novo, tem mais alguma coisinha boa para a gente falar, né? É, Eu lembro que o meu Acho que pai seria, falava, oi? seria que nem o curupira, né? Que cuida da. Isso, então, era isso que eu o ia falar. elemental, talvez, o elemental, algo assim. Isso, você lembra que o André Luiz fala no nosso lar, em que a Narcisa vai e conversa com os espíritos que cuidam da natureza lá? E aí eles vão, pegam a coisa e traz para Deve ela ser poder isso. atender um, um novo marido da mulher do André Luiz. É muito interessante, né? A impressão de ser isso mesmo, né? Eles Eu trabalham. estou achando que é isso. É, É bem nessa linha. Muito bem. É como eu penso, tá bom, gente? Vamos em frente, então. Deste vastíssimo arsenal de alienação da mente, ensombrada de culpas, sai o maior coeficiente das reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais. Daqui, como de outras zonas análogas, seguem para o campo físico mais denso milhões de irmãos em provas ríspidas, para que se alijem dos débitos e reharmonizem o íntimo perturbado. Poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena, no sentido de restaurar as próprias energias. É sempre fácil fugir ao caminho reto, muito difícil, porém, o retorno. Isso. Olha que coisa interessante, né? Então, daqui, como de outras zonas correlatas, né, ou seja, análogas, né, seguem para o campo físico mais denso milhões de irmãos em provas ríspidas para que se alijam dos débitos e reharmonizem, né, o íntimo perturbado. Olha aqui, ó.
poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena. Gente, são milhões de espíritos, é o que ele está falando. Poucos se valem, né, conseguem valer-se da oportunidade terrena no sentido de restaurar as próprias energias. E aí ele faz. É sempre fácil fugir ao caminho reto. Muito difícil, porém, o retorno. Então, por que a gente vê tantos absurdos na Terra? Tem gente que fala assim, estão limpando o umbral e está cheio de gente aí, né? E é por isso que está essa bagunça toda aqui na Terra. Não, não, gente, é porque a Alessandra ainda perguntou, né? Que raio de coisa é essa que faz a gente ficar, né, repetindo as coisas, né? Repetindo os erros? Está explicado aqui. Por que está essa bagunça toda? São milhões de espíritos endividados, criminosos, de todos os matizes, reencarnando, e poucos se valendo da reencarnação para se melhorar, para se corrigir. Muito poucos. Aí você quer o quê? Por que que tem essas guerras? Por que que tem, né, esses... Hoje nós estamos vivendo no mundo das notícias instantâneas e a gente fica engolindo, né, porcaria que vem da internet, em fake news e outras coisas mais. Porque tem um monte de gente trabalhando nessas coisas. E um monte de gente que quer ver essas coisas. Porque não está afim de se renovar. Quantos conseguem ficar num domingo à noite estudando essas coisas para refletir sobre essas questões da vida material agora e da nossa vida futura? Nós estamos num grupo do quê? 15, 20 no máximo? Às vezes 10, 12? Eu não enxergo aqui, eu não sei dizer quantos estão. Tem 13 hoje, Eduardo. Tem 13 hoje. Está vendo? Né? A nossa casa espírita tem pelo menos 100 trabalhadores efetivos, fora os que frequentam e que não são, né, sócios, vamos dizer assim, da casa. E nós estamos em 13 discutindo essas coisas aqui. Não estou falando que tinha que estar todo mundo aqui, não é isso que eu estou falando, certo? É que cada um tem o seu interesse, a sua forma de continuar a vida, as coisas da vida. É esse que é o ponto, né? E aí, são milhões que reencarnam e poucos conseguem fazer uso da reencarnação. E é isso, né, Eduardo? Porque esses que procuram todas essas articulações para mexer, eles são exigidos cada vez mais porque tem aqueles que, como você falou, que querem isso. E quando não acham, reclamam. E criticam as coisas boas. É. Né? Além de ainda exigir para si que aquilo continue sendo colocado, ele ainda critica o que é bom, para que aquilo não incomode. É. E isso é constante, e está aumentando cada vez mais. E isso tudo está girando em torno do quê? Qual é a facilidade que gera isso? Eu não sei, não. Fala para mim. O celularzinho?
Ah, Porque mas antes tinha o rádio. se você voltar há 20 anos atrás, aqueles tijolão da Motorola, Aham. que abria o flip e tinha aquele pedação, o que você tinha lá? Um telefone. O que é que você ouvia? Você ouvia rádio, AM, FM, você via televisão, e você tinha mais tempo para você definir as coisas. Hoje não. Hoje você pega um negócio desse, você tem tudo. E Mas, de qualquer Coutinho, jeito, e sem ninguém. Eduardo, quando você tinha 16 anos, você ia no cinema, se o filme era até 18, o que ele pedia para você? Documento de identidade. Não, você não pode entrar. Isso uhum. aqui não tem isso. Como é que você vai barrar uma criança? Você tem 18 anos? Você vai perguntar para ela só assim, claro que ela tem. Vai clicar que tem, lógico. Então, e aí que está, né? Aí vira esse caos que você comentou. E as pessoas cada vez mais querem isso. Então, em vez de Então, se preocupar com coisas importantes, ficam desviando atenção para essas coisas erradas aí. mas não é só ficar colocando a culpa no celular, na multimídia e outras coisas mais, porque o problema não está lá, né? Porque todos esses problemas, veja, o que ele está falando dos alienados mentais aqui, ele está falando lá da década de 1940. Ele está contando coisas da década de 1940, em que nem tinha televisão no Brasil ainda. Tinha surgido nos Estados Unidos, na Você Europa. imagina se nessa década de 40 tivesse tudo que. Pois então, você entendeu? Então, o problema efetivamente é a nossa incapacidade de enfrentar coisas novas, de realmente falar o seguinte: eu vou fazer diferente, eu não vou fazer igual que eu sempre fiz. É aí que está o problema. E é isso que perde as encarnações todas. O que mais impressiona é que toda essa tecnologia toda que nós temos hoje, que deve aumentar ainda, bom, enfim, tá, quem está acompanhando sabe, ela é neutra. Você que vai dar o direcionamento que você quiser para ela. Quanto mais direcionarmos para aquilo que não é sensato, porque se a gente pensar bem, o mal é sedutor, ele chama muito mais atenção que o bem. A gente falou de manhã isso lá, no livro dos Espíritos, né? Porque atrai mais a atenção do que o bem. E as pessoas gostam. Infelizmente, é isso que acontece. E acabam consumindo mais. O maior problema que eu vejo é quando você direciona multidões num ponto que é contrário a qualquer coisa que seja benéfica. Aí a situação vai ficando cada vez mais difícil de você administrar, né? Se tivesse tudo direcionado para o que Jesus nos trouxe, estaria ótimo, mas infelizmente não é isso que acontece. Pois é. Minha opinião, pelo É que a gente tem as coisas boas também na internet, só que a gente procura as coisas ruins. Os algoritmos não trazem as coisas boas. Isso, Infelizmente é assim. exatamente. Infelizmente é assim. Então, gente, nós vamos parar por aqui, nesse lugar aqui, ó. Nesse instante aproximou-se de nós, né, um homem, parará, parará, parará. Ok? Essa vai ser a nossa parada por hoje. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos agradecer por essa hora de estudo, de conversa, de leitura muito importante para todos nós, né? Para fazermos a nossa transformação moral, para sairmos da mesmice que sempre fizemos, né? E trabalhar pelo nosso progresso. E o progresso dos nossos entes queridos e de todos aqueles que convivem conosco de alguma forma. Que possamos ser agentes do bem em nossa vida. Profundamente gratos pela oportunidade
gratos à equipe espiritual, nós deixamos a nossa prece de Pai Nosso, em benefício do irmão mais necessitado, encerrando o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Tenham todos uma ótima semana. Isso, pode ser. Obrigada, igualmente. Obrigada. Boa semana Para de a gravar todos. aqui. Boa Tchau, noite. gente. Tudo de bom. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um abraço. Zete. Não A consigo parar de todos. gravar esse troço aqui. Para. Eu não consigo parar de gravar. Como não? Não, ele não me deixa. Como não deixa? Eu clico aqui para parar. Deixa eu ver se ele agora vai. Daqui a pouco eu vou desligar minha máquina também. Não, não. Não, eu vou desligar a máquina, cai. Consegui.